Olá, o assunto deste programa é taxa de juros. Desde 2022, o Brasil ostenta o posto de segundo país com os juros reais mais altos do mundo, atrás apenas da Rússia, nação que enfrenta uma guerra e sanções internacionais para asfixiar sua economia. Apesar de um processo de queda iniciado em agosto de 2023, a taxa Selic segue tão alta que não mudamos de posição nessa lista. Neste Agenda Econômica, eu recebo o professor de Economia da Universidade de Brasília, José Luiz Oreiro. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço o convite, Márcia. E o senhor vai nos explicar, por gentileza, por que a taxa de juros segue tão alta no Brasil e há bastante tempo, né? Não é de agora. A gente teve alguns momentos em que ela baixou, mas o padrão aí nos últimos anos tem sido uma taxa de juros alta. Então, Márcia, isso, na verdade, é uma patologia da economia brasileira. Quer dizer, desde o Plano Real, que a gente completou 30 anos, né, agora em junho, que o Brasil convive com taxas reais de juros patologicamente elevadas. Tá? No sentido de que, se a gente considerar que a taxa de juros Selic é a remuneração para um investimento sem risco, que são os títulos da dívida pública, né? Você tem uma taxa de juros que, na média dos últimos 20 anos, a taxa real é de 6% para um investimento que não tem risco, isso é muito elevado. Tá? E entra governo e sai governo, o fato é que pode até ter alguns momentos que a taxa de juros está um pouquinho mais baixa, mas ela tem mantido esse padrão patológico, né, de ser extremamente elevada. Agora, professor, toda patologia, doença, né, significada é doença, tem uma causa. Qual a causa dessa doença? Então, a causa que eu acredito, junto com outros economistas, é que o Plano Real ainda é ele foi um plano de estabilização incompleto, no sentido de que ele não eliminou os mecanismos de indexação prevalecentes na economia brasileira. Devo lembrar que quem criou a indexação de preços, salários e contratos foi o governo militar, né, no PAEG, no Plano de Ação Econômica do Governo, para que pudesse criar um mercado de títulos da dívida pública que antes não existia. Tá? Bom, só que a indexação, que fazia um certo sentido naquele momento, ela se tornou disfuncional nos anos 80, quando a inflação ela rompe, né, o patamar de 100% ao ano, tornando-se uma inflação crônica e elevada. Nós tivemos diversos planos de estabilização que tentaram acabar com essa inflação, mas não conseguiram, foram mal sucedidos, e só com o Plano Real, em 1994, que a gente consegue, né, fazer com que o Brasil se torne um país normal do ponto de vista inflacionário. Mas, embora ele tenha se tornado um país normal do ponto de vista inflacionário, ele não se tornou um país normal do ponto de vista de taxa de juros, que continuaram muito elevadas devido à persistência desses mecanismos de indexação, que fazem com que seja mais difícil para o Banco Central, por intermédio do seu instrumento, que é a taxa de juros, fazer a inflação cair. Ou seja, é como uma pessoa que, como eu, tem diabetes, quer dizer, no fundo é resistência à insulina. É isso? Então, o organismo econômico brasileiro, ele tem resistência à Selic, por causa da indexação, que já deveria ter sido completamente eliminada do Brasil, mas ainda não foi. O senhor pode dar exemplos claros dessa indexação? Algumas a gente sabe, mas o que é indexado a gente não sabe. Não, tá bom. Um exemplo claro que todos os nossos telespectadores devem saber é a indexação dos aluguéis. Quer dizer, o aluguel, os contratos de aluguel, em geral, né, embora tenha havido algumas mudanças mais recentes depois da pandemia, são indexados ao IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado. E o IGPM acompanha a taxa de câmbio. Tá? Então, o que acontece? Quando o câmbio se desvaloriza por alguma crise externa, etc., isso aumenta o IGPM, e esse aumento do IGPM vai gerar um aumento da inflação, porque o IGPM é um dos componentes do IPCA. Quando o câmbio se desvaloriza, vamos traduzir aqui, significa quando o dólar fica mais caro. Fica mais caro em termos de real. Uhum. Tá? Então, o que acaba acontecendo é que você internaliza, né, um choque externo para um setor que é um setor não transacionável, que é o setor de imóveis. Não tem nenhuma razão para que um imóvel que é não transacionável, pelo menos enquanto não inventarem, né, o teletransporte, né? Enquanto não inventar o teletransporte, se eu tenho uma casa em Brasília fica.
certo? Não posso transportar para Paris ou para Londres. Tá? Então, não tem nenhuma razão para um bem que é não transacionável ter um reajuste de preço com base na inflação passada, que, no fundo, reflete o comportamento da taxa de câmbio. Por que não muda esse índice especificamente, então? Bom, eu imagino que sejam muitos interesses estabelecidos. A gente tem ainda uma memória lá do período de inflação alta, eu lembro isso bem, né? Que os agentes costumavam a fazer o cálculo do valor dos seus imóveis em dólares americanos, quando a inflação era alta. Então, você passou, né, essa memória para o sistema de contratos, e o que acontece é que simplesmente ninguém quis abolir. E não dá para mudar isso aí por uma canetada? Uma canetada, dá para mudar. De quem seria essa canetada para mudar esse índice de reajuste dos Conselho aluguéis? Monetário Nacional, que é composto pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. Então, esses são os que poderiam fazer com que os reajustes de aluguéis não fossem tão altos? Sim, por exemplo, você poderia simplesmente tornar o real, que é a nossa moeda, a única unidade de conta dos contratos no Brasil. Bastaria isso. Isso é uma decisão do Conselho Monetário Nacional, que pode ser feito em uma reunião sem ter que passar pelo Congresso. Mas não se discute? Não. Bom, essa questão da pressão do câmbio na inflação, ela está sempre presente, né? O juro nos Estados Unidos está alto, o nosso tem que ficar mais alto. Os juros lá caem, o nosso não cai tanto. A gente tem essa questão aí, como é que fica? Né? Nesse momento, os juros lá estão altos. A gente então vai viver à mercê do dólar, do câmbio do dólar? Então, isso aí é uma meia-verdade. Vou te dizer por quê. Né? De acordo com a teoria macroeconômica, né, a taxa de juros de equilíbrio de uma economia que é aberta financeiramente, como é o caso do Brasil, tá, e outras economias, ela tem que ser igual a taxa de juros internacional de referência mais o prêmio de risco país. Tá? Bom, se a gente pegar a taxa de juros dos títulos norte-americanos de 10 anos de prazo de maturidade, essa taxa de juros está em torno de 5%. O nosso risco país, aí você pode medir pelo indicador do JP Morgan, por exemplo, que é o EMBI Plus, significa Emerging Market Bond Index Plus, do JP Morgan, está em torno de 200 pontos base. Então, isso significa que se você somar a taxa de juros dos títulos americanos de 10 anos com o prêmio de risco país medido pelo JP Morgan, e aqui eu quero chamar a atenção que não é uma expectativa, aquilo ali é um preço cotado pelo mercado, tá? Ou seja, é o diferencial de juros que os títulos soberanos de um determinado país pagam relativamente ao título americano de igual prazo de maturidade. Então, a nossa taxa Selic deveria ser 7%. A taxa... Selic. A Selic. Sim. E que significaria que a gente teria um juro real de aí 3,5%. Com uma Selic de 7, com uma inflação de 4, você teria um juro real de 3. Certo. Você falou aí uma questão que é a desancoragem, que lá não é expectativa, que é uma medição real de valor de título. O Banco Central trabalha muito com expectativa de mercado, inclusive solta semanalmente um boletim, que é o Boletim Focus, que é computado pelo banco a partir de expectativas declaradas por representantes, normalmente os dirigentes econômicos, analistas econômicos dos bancos privados. E aí entra uma questão que é uma palavra estranha, que é a desancoragem. As expectativas estão desancoradas da meta de inflação, ou seja, espera-se uma inflação mais alta quando a inflação do Banco Central é estimada, a que deveria ser a meta é 3%, com uma variação de 1,5% para cima ou para baixo, ou seja, de 1,5% a 4,5%. Como é que é essa questão aí dessa expectativa? E nesse boletim também não se sabe quem declara essas expectativas. São mais de 150 instituições, mas não tem o nome delas lá. E qual é a expectativa? Bom, sobre essa questão, eu tenho duas observações a fazer. A primeira é que, de acordo com a teoria econômica, as expectativas de inflação que importam são as expectativas dos formadores de preço. Ou seja, quem efetivamente tem poder de formar preço na economia. Quem são? São as empresas e são os sindicatos. Porque os sindicatos entram na questão da negociação salarial e as empresas é que formam preço todos os dias nos centenas de mercados que existem na economia brasileira. Então, não são essas expectativas que estão sendo consultadas pelo Banco Central.
O Banco Central está solicitando a opinião do mercado financeiro sobre uma trajetória provável da inflação ao longo de um ano, 24 meses, 36 meses. Então, para começar, essas expectativas não são as expectativas dos agentes que, de fato, têm poder de formar preço na economia. Okay? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? Se a gente observar o padrão dessas expectativas, a gente observa que, sistematicamente, no início de cada ano, as expectativas formadas pelo mercado financeiro sobre a inflação vão ser maiores do que a inflação realizada no ano, e as expectativas sobre crescimento do PIB vão ser menores do que o observado ao longo do ano. Tá? Então, assim, eu vejo... Se a gente comparar as expectativas do começo do ano com o resultado realizado no final, exatamente isso. Tá? Então, eles esperam sempre uma inflação maior e um crescimento menor. Ou seja, em português bem claro, tá? Essas expectativas não são críveis, porque o que vai acontecendo é que, ao longo do ano, na medida que os resultados vão sendo divulgados pelo IBGE, né, o mercado financeiro vai revendo as suas expectativas, de tal forma que lá no final do ano, lá em dezembro, eles acertam. Claro, que em dezembro, faltando 15 dias para terminar o ano, não tem mais informação sobre a inflação do ano que não se sabe. E observe, Márcio, eu quero chamar a atenção de um terceiro ponto, que foi inclusive debatido semana passada na UNB, lá no workshop que eu organizei, né? Foi uma sessão sobre se a economia é ciência, né? Que estava o professor do Instituto de Física, o Tarcísio Marciano, em que eu fiz a seguinte observação: os economistas, eles têm uma pretensão de ser como físicos, né? De ter a precisão da física. Então, é impressionante como se divulga as expectativas de inflação, se divulga com precisão da segunda casa decimal. Não, a inflação desse ano vai ser 3,97%. É absolutamente impossível, né? Impossível, não existe mecanismo pelo qual você possa fazer uma previsão exata da inflação em uma precisão de 2 dígitos. O que você pode fazer, se realmente as pessoas forem honestas, intelectualmente, né? Elas iriam colocar numa banda: olha, eu acredito que a inflação vai ficar entre 3,5% e 4%. Tá? Porque não tem como fazer previsão pontual, a gente não tem, a ciência econômica não dispõe dos instrumentos adequados ou da capacidade de previsão necessária para fazer uma previsão com esse grau de detalhe. Nem os físicos têm isso, por exemplo, quando passa um asteroide perto da Terra, a pessoa diz: olha, é 98% de chance, que não vai bater, mas sempre tem 2% que pode. Como é que se faz, então, para que se mudar essa metodologia? Seria importante para a gente ter um mecanismo mais claro? Então, acho que o primeiro ponto relevante, tá, é que você deveria ter absoluta transparência na questão das expectativas. Tá? Então, essa coisa que parece que teve uma instituição financeira que fez uma expectativa anônima, né, para o Focus, isso não deveria existir. Quer dizer, o Banco Central deveria divulgar uma lista com todos os bancos e instituições financeiras que foram consultadas e qual é a previsão de cada um. Tá? Isso faz parte, inclusive, né, do arcabouço do regime de metas de inflação, que justamente é a transparência. Tá? Quer dizer, nós não podemos ter uma instituição do Estado brasileiro, tá, que não é transparente sobre os procedimentos operacionais que ela, instituição do Estado brasileiro, utiliza para fixar um preço tão importante como a Selic. Isso é não republicano, tá? E não deveria ser tolerado pela sociedade. Por falar em uma instituição do Estado brasileiro, tem um projeto tramitando que transforma o Banco Central de uma autarquia para uma empresa pública de caráter privado, né? Uma empresa pública de posicionamento privado. Como é que o senhor avalia esse ponto? Não está dentro da conversa de juros, mas é um ponto desse momento, não dá para evitar.
Então, eu já me manifestei nas redes sociais há uns 2 meses atrás sobre isso. Tá? Eu sou totalmente contra o projeto. Tá? O Banco Central é uma instituição do Estado brasileiro. Tá? O que define, no final das contas, o Estado? São 2 coisas. É o monopólio do uso, do exercício legítimo da violência e o monopólio da emissão de moeda. Certo? É isso que define o Estado. Né? Se você faz um Banco Central, que na verdade é uma empresa pública, que no fundo o que você está fazendo é começar a privatizar a autoridade monetária. E assim, o argumento utilizado, que pelo menos usado para convencer os funcionários do Banco Central, é que com isso eles vão ter direito a salários mais altos, porque você vai pegar a receita de juros, né, das operações compromissadas, né, e vai distribuir, como faz o BNDES, né? O BNDES pega uma parte do lucro não distribuído e paga lá participação em lucros, né, e resultados para os seus funcionários. Aí os funcionários ganham, às vezes, tem lá, 3 salários a mais no ano. Estão usando essa justificativa. Bom, isso é um absurdo. Não para o BNDES, mas para o Banco Central. Por quê? Porque os títulos usados nas operações compromissadas foram emitidos pelo Tesouro Nacional. Então, sou eu e você que estamos pagando, né, os juros que o Tesouro Nacional paga sobre os títulos da dívida pública. Só que o Banco Central, pela Constituição brasileira, não pode emitir títulos. Então, não pode emitir títulos e não pode financiar o Tesouro. Certo? Então, como é que o Banco Central faz para adquirir os títulos que ele usa nas operações compromissadas, que, no final das contas, é o que regula no dia a dia a Selic na meta que o cupom define? Bom, basicamente, o que o Tesouro faz é um aporte de capital. Ou seja, o Tesouro, como controlador único do Banco Central, faz um aporte de capital. Então, entra ali no passivo capital próprio, digamos, 300 bilhões de reais em emissão da dívida pública. Então, isso entra no passivo do Banco Central como capital próprio e no ativo vai aparecer como carteira livre de títulos. Quando o Banco Central precisa enxugar a liquidez para manter a Selic na meta, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma operação compromissada, ou seja, ele vai vender uma parte dos títulos que ele tem na sua carteira, né, com compromisso de recompra para daqui a 10 dias, 15 dias, 20 dias, 28 dias. Então, olha só, vamos naquele exemplo. O Tesouro emitiu 300 bilhões de reais de títulos da dívida pública. Fez um aporte de capital para o Tesouro de 300 bilhões de reais. Então, tem 300 bilhões no ativo, 300 bilhões no passivo, 300 bilhões no ativo. E aí, quando ele quer enxugar a liquidez, ele vende, digamos, 50 bilhões de reais para o mercado, com compromisso de recomprar daqui a algum tempo. Bom, observe, esse dinheiro dos juros, a receita de juros pertence a quem? Você está dizendo que pertence ao Banco Central? É isso que a PEC está dizendo, que pertence ao Banco Central. Não, senhor, pertence ao Tesouro. Bom, o nosso parênteses ficou grande, eu quero voltar aqui para o júri, eu vou pedir a Bruna para colocar aqui no quadro um gráfico que nós montamos a partir de dados do IBGE e do Banco Central do Brasil, BCB, e eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, para a gente voltar para a questão da taxa Selic, por que a gente paga juros tão altos, e se é possível e como é possível a gente realmente baixar esses juros. E aí a gente tem aqui, eu vou até chegar aqui para mostrar melhor, aqui é junho de 2023, aqui maio, né, que é a última fechada de taxa Selic. Não, aqui é o inflação juros, acumulada. Aqui é a inflação acumulada e aqui é a taxa Selic. Isso. Né? Então, a inflação acumulada, IPCA, calculada pelo IBGE, a gente teve aqui, ela estava em 3,16% em junho, subiu em setembro de 2023 para 5,19%, depois de lá veio baixando, e aqui subiu um pouquinho de novo, mas aqui dentro da meta. Né? Desde janeiro, desde fevereiro, ela está aqui, estava no limite superior, caiu, está aqui ainda dentro do limite. A taxa Selic veio baixando, ela estava 13,75 em junho do ano passado, depois de um ano nesse valor, e está agora em 10,50. A gente esperava que caísse, mas em junho já ficou em 10,50. Aqui o nosso gráfico vai só até maio, mas já tem a Selic de junho, que é 10,50. Por que a gente não pode baixar mais se os juros baixaram tanto? Se a inflação baixou tanto? Então,
Então, na minha perspectiva, seria perfeitamente possível você baixar mais, porque como você observa aqui, ó, isso é importante os telespectadores verem. A taxa real de juros, grosso modo, a diferença entre essas duas linhas aqui, tá? Que é a taxa nominal menos a inflação acumulada em 12 meses. Tá? Se a gente olhar o comportamento da inflação, né, ela se acelera até agosto de 2023, depois ela apresenta uma trajetória consistente de queda. Bom, qual é a meta do Banco Central? Aliás, a meta não é definida pelo Banco Central, é pelo Conselho Monetário Nacional. A meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional é de uma inflação de 3%, com um intervalo de tolerância para cima ou para baixo de 1,5%. Então vai de 1,5% a 4,5%. Exatamente, vai de 1,5% a 4,5%. Tá? Então, se a inflação estiver dentro desse intervalo, a meta está cumprida. Não faz nenhum sentido, para mim, como economista, achar que a inflação tem que cravar exatamente 3%. Primeiro, pela questão de incerteza que eu discuti ainda há pouco. Né? Não dá para você calcular com tanta Não dá, precisão. é impossível. Você achar que você vai... Não, eu vou fechar a inflação de 2024 exatamente em 3%. Não existe esse grau de precisão, primeiro, porque nós, economistas, não temos um conhecimento suficiente do sistema econômico para ter esse grau de precisão. E segundo, que o Banco Central também não tem os instrumentos necessários para controlar a inflação num prazo tão curto, que é um ano, e num valor pontual de 3%. É para isso que existe o intervalo. Então, essa diferença aqui realmente devia estar menor, porque a gente está aí com 7%. Não, e observe, a inflação, 7%. ela está muito bem comportada. Quer dizer, a trajetória desde agosto de 2023 é uma trajetória de queda da inflação. Tá? 3,93% é um resultado excelente para o Brasil. Tá? Se a gente for pensar o histórico da inflação desde o regime de metas de inflação, nossa inflação média é de 6%. Tá? O regime de metas de inflação foi adotado em 1999. Portanto, são 25 anos do regime de metas de inflação. Em 25 anos do regime de metas de inflação, a inflação média brasileira foi de 6%. A gente está com uma inflação acumulada em 12 meses abaixo de 4%. Professor, eu queria, no documento que o Banco Central divulgou depois da reunião de junho, ele fala de um outro ponto, que o aquecimento da economia ainda está... surpreendeu, digamos assim, e está acima do que se esperava, o que gera também uma expectativa de inflação. Ou seja, o país está se desenvolvendo um pouquinho mais, as pessoas estão com salários menores, isso pode gerar inflação e, por conta disso, o Banco Central vai manter os juros altos. Como é que fica isso aí, se a gente pegar esse ponto, e a questão do desenvolvimento econômico? A gente quer que o país cresça, mas se crescer, gera mais emprego e aí vai gerar mais inflação, então é melhor o país não crescer? Como é que é isso aí? É meio confuso. Bom, realmente de fato é confuso, mas eu acho, Márcia, que aí existe um problema que é do ensino de economia no Brasil. Os nossos manuais de macroeconomia são básicos, que são ensinados nos cursos, são manuais basicamente norte-americanos. Alguns ingleses, mas a maioria norte-americanos. Que são manuais que são adequados para a realidade de país desenvolvido. Países desenvolvidos, como o caso dos Estados Unidos, da Alemanha, do Reino Unido, eles têm uma estrutura de mercado de trabalho que é diferente da nossa. Né? A estrutura de mercado de trabalho deles é uma estrutura que a gente pode chamar de economia madura. Tá? O que é uma economia madura? Uma economia madura é uma economia em que as diferenças de produtividade entre os setores econômicos é muito pequena. Tá? Então, se você transferir um trabalhador do setor A para o setor B, você não vai afetar a produtividade média da economia. O nosso mercado de trabalho é, desde muitas décadas, um mercado de trabalho dual. Ou seja, eu tenho uma parte dos trabalhadores que são trabalhadores que trabalham no lado moderno da economia, que estão amparados pela legislação trabalhista, etc., tem contratos de trabalho. Né? Isso é mais ou menos 50%, 55% da força de trabalho. E nós temos quase 40% da força de trabalho que estão no setor informal ou autoempregados, mas que é um setor de muito baixa produtividade. Se você expandir
o ritmo, né, se você aumentar o ritmo de crescimento da economia, o que vai acontecer? Essas pessoas que estão nos setores de baixa produtividade vão ser transferidos para o setor de alta produtividade e a produtividade média da economia vai aumentar. Com isso, você não vai ter pressão inflacionária. Percebe? Quer dizer, não é a cabeça dos economistas brasileiros que está formatada com base em modelos que não são válidos para a economia brasileira. São válidos, sim, para a economia norte-americana. Na economia norte-americana faz todo sentido você calcular uma taxa de desemprego de equilíbrio. No Brasil não faz o menor sentido. Para nós, então, o que seria o ideal? Quanto menos desemprego, melhor? Então, na verdade, o que nós devemos mirar, né, é transformar a economia brasileira numa economia madura. E, para isso, você precisa acabar com esse setor informal e de gente autoempregada. Porque elas não estão ali, na sua maioria, porque querem. Elas estão ali porque não tem alternativa. E não tem alternativa porque empregos bons não estão sendo gerados no setor moderno. E por que empregos bons não estão sendo gerados no setor moderno? Bom, quem é o empresário que vai investir com uma taxa de juros real de 6%? A nossa indústria está sucateada, porque a indústria não faz investimento há décadas. Então, quanto mais alto o juro, menos investimento. Menos investimento e, portanto, menor a criação de emprego no setor moderno da economia. E a gente perpetua essa situação de dualidade no mercado de trabalho, que, no fundo, é o que o Furtado dizia que era característica do subdesenvolvimento. Continuamos sendo um país subdesenvolvido? Somos um país subdesenvolvido. Bom, vamos ver aí como é que a academia brasileira, então, ajuda a resolver esse problema, né, professor? Pois é. Eu acho que seria necessário algumas reformulações nos currículos de economia. Então, vamos esperar que isso aconteça para o país se desenvolver. Muito obrigada, professor Eiro, pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço o convite e muito obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica.